E aí, pessoal, na aula de hoje a gente vai continuar a acentuação, vai finalizar a acentuação, né? E vai ser uma aula bem rápida, não tem muita coisa, não tem muita regra. Vamos falar um pouquinho de trema, de algumas mudanças da regra da acentuação. Vamos falar também de um emprego dos hífens, do emprego do hífen, né? Vamos falar também do emprego do hífen e vamos lá. Começar pelo trema. Vamos agora então saber as principais mudanças da ortografia brasileira, começando pelo trema. E apesar dele ter sido um sinal pouco usado, né, que muita gente escrevia sem colocá-lo, até porque a nossa língua aceitava essa condição, né? O trema ele não era obrigatório, mas era interessante você utilizar, né? Porque ele é o sinal para indicar que o U ele deve ser pronunciado naquele grupo do G, Gi, Que e Ki. Ele é um sinal que mostra que o U ele deve ser pronunciado, né? Naquele grupo do G, Gi, Que, Ki. Ele é aqueles dois pinguinhos em cima do U, né? Então vamos ver só como era e como fica. Não mudou nada, entendeu? É só você não colocar mais o trema. Se você colocar, esquece. Se você nem sequer sabia o que é o trema, continue escrevendo do jeito que tá então, porque não mudou nada para você. Como era e como fica. Olha só. Vamos dar uns exemplos aqui. Aguentar. Ficou aguentar normal. A pronúncia não mudou, gente. Nada mudou na pronúncia. O que mudou foi a escrita. E a única coisa que mudou na escrita é que o trema você não coloca mais. Você não precisa mais colocar. O trema caiu. Aguentar. Arguir. Bilíngue 50. Delinquente. Eloquente. Ensanguentado. Equestre, frequente, lingueta, linguiça, sagui, quinquênio, não é quinquênio, né? Quinquênio, sequência. Nossa, mas sequência ia trema? Pois é, sequência, sequestro, tranquilo, né? São exemplos de trema que não se usa mais, né? Vamos ver uma mudança das regras de acentuação. Primeiro aqui, ó, não se usa mais o acento dos ditongos abertos em ei e oi das palavras paroxítonas. Lembrando que as paroxítonas têm o acento tônico na penúltima sílaba, né? As oxítonas na última, as paroxítonas na penúltima e as proparoxítonas na antepenúltima. Vamos ver então. O acento não se usa mais, como era apoia, de apoiar, ele sai. Apoio, também de apoiar, acabou esse acento. Boia, colmeia, estreia, geleia, heróico, ideia, né? Ideia, muitas pessoas ainda usam ideia com acento, não é sem acento. Jiboia, joia, plateia, entendeu? Então, todos os ditongos abertos ei e oi das palavras paroxítonas não são de todas, são somente das paroxítonas. Não se usa mais o acento agudo, certo? Atenção também que essa regra é válida somente para as palavras paroxítonas. Lembrando que essa regra é válida somente para as palavras paroxítonas. Sendo assim, continuam a ser acentuadas as palavras oxítonas terminadas em eis, el, els, oi e ois. Ou seja, papéis, herói, heróis, troféu, troféus,
Essas continuam, certo? O resto caiu. Segundo, nas palavras paroxítonas não se usa mais o acento no i e no u tônico quando vierem depois de um ditongo. Vamos lá, vamos se lembrar o que é um ditongo, hein? O que é um ditongo e o que é um hiato? Hiato é quando existe a separação da sílaba do encontro vocálico, né? É a separação do encontro vocálico. O ditongo é o encontro vocálico, o encontro de duas vogais na mesma sílaba. Lembrou? Ditongo, mesma sílaba, o encontro vocálico, né? O encontro de duas vogais. Hiato é quando o encontro vocálico cai na divisão das sílabas. Por exemplo, saúde é um hiato. Gratuito. Ó, tuito, não é gratuito. Lembrando que não é gratuito, é gratuito. Esse tui tem um encontro vocálico aí, né? Vamos ver aqui alguns exemplos. Ó, bocaiúva, né? Como fica? Bocaiúva, baiuca, feiura, certo? O acento cai. Ó, bocaiúva, feiura, certo? Vamos lembrar, nas palavras paroxítonas não se usa mais o acento no i e no u tônicos quando vierem depois de um ditongo. Bai é o ditongo. O u aqui, ó, tá sendo um hiato, ó. Baiuca, bocaiúva, feiura, certo? Atenção, se a palavra for oxítona e o i ou o u estiverem em posição final, seguidos ou não de S, o acento permanece. Ou seja, se ele for a última letra pronunciada, o acento mantém. Lembrando que se for oxítona, tá? Não é porque tem o i lá no final que você vai acentuar. Exemplo, tuiuiu, Piauí. Entendeu? Oxítona. O que é uma oxítona? É a sílaba tônica na última sílaba, certo? 3. Não se usa mais o acento das palavras terminadas em e ou os. Ou seja, abençoo, creem, de crer, deem, de dar, dou, de doar, enjoo, leem, de ler, magoo, de magoar, perdoo, de perdoar, veem, de ver, não é verem, é veem, voos, zoo, o acento no zoo, abreviação de zoológico, não tem mais, entendeu? 4. Não se usa mais o acento que diferenciava os pares para, pela, pelo, polo e pera. Ou seja, é só você lembrar, para, pelo, polo, pera. O para de parar, né? E o para de preposição. Pela também, pelo de pelo ou pelo do corpo, pelo, polo de polo norte, pera, a fruta, pera, certo? Aqui, ó, como era? Ele para o carro, ele foi ao polo norte, esse gato tem pelos brancos, comi uma pera. Como fica? Ele para o carro, tudo sem acento, esquece. Para, pelo, polo, pera. Lembra disso. É fácil. O para de parar não tem mais acento. O pela não tem mais. Pelo de pelo no corpo não tem pelo do cachorro.
pelo do gato, pelo do urso, não tem. O Polo Norte não tem mais acento, não tem pelo, é sacanagem, né? Pera, a fruta, não tem mais acento também. Só que atenção, permanece o acento diferencial em pôde e pode. Por quê? Pôde é a forma do passado do verbo poder. Pôde é a forma do passado do verbo poder. É o pretérito perfeito do indicativo, na terceira pessoa do singular. Pode é a forma do presente do indicativo na terceira pessoa do singular. Exemplo: ontem ele não pôde sair mais cedo, mas hoje ele pode. Veja que é o mesmo verbo, mas a conjugação diferente precisa manter o acento. Ele é um diferencial, certo? Permanece também o acento diferencial em por e por. Por com acento é o verbo de colocar, por. Ele pôs o livro sobre a mesa. Já por é preposição. Vamos pôr aqui. Exemplo aqui, ó. Vou pôr o livro na estante que foi feita por mim. Vejam que a pronúncia é exatamente igual, mas são palavras completamente diferentes. Fácil, né? Tá fácil até agora, né? Bem facinho, não tem segredo nenhum. É uma aula bem rápida, gente. Uma aula bem rápida. Aqui, ó, emprego do hífen com prefixos. Como regra básica, vamos assim pensar em sempre se usa o hífen diante de H. Sempre. Anti-higiênico, super-homem, sempre usa o hífen diante de H. Agora, outros casos. Primeiro, prefixo terminado em vogal. Vocês lembram que é prefixo, né, gente? Prefixo, sufixo, né? Vocês lembram disso? Não lembram? Não lembram? Tudo bem. Não se mate a cabeça. A gente chega lá. Mas vamos lá. Prefixo terminado em vogal. Sem hífen diante de vogal diferente. Autoescola, antiaéreo. Você escreve tudo junto, sem o hífen. Sem o hífen diante de consoante diferente de R e S. Por exemplo, anteprojeto, semicírculo. Consoante diferente de R e S, sem o hífen. Sem o hífen também, diante de R e S, dobram essas letras. Antirracismo, antissocial, ultrassom. Entendeu? Você vai dobrar a letra e vai colocar sem o hífen. Com o hífen diante de mesma vogal. Contra-ataque, micro-ondas. Lembra que micro-ondas escrevia tudo junto? Contra-ataque escrevia tudo junto. Só que agora mudou. Você coloca um hífen entre eles. Micro-ondas, contra-ataque. Terminou o prefixo, terminou em mesma vogal que se inicia a palavra seguinte, bota um hífenzinho aí, bota um tracinho. 2. Prefixo terminado em consoante. É com hífen diante de mesma consoante. Interregional, subbibliotecário. Entendeu? Com hífen diante de mesma consoante. Quando for prefixo terminado em consoante. Não é igual àquela regra do sem hífen diante de RS, que dobram essas letras, hein? Fique esperto. Não é. É quando o prefixo termina em consoante. Aí é com hífen diante de mesma consoante. Interregional, subbibliotecário. Sem hífen diante de consoante diferente. Intermunicipal, supersônico. Sem hífen diante de vogal.
interestadual, super interessante. Lembra da revista Super Interessante? Pois é tudo junto. Vamos fazer umas observações aqui para fechar? Primeira, com o prefixo sub. A gente usa o hífen também diante de palavra iniciada por R. Por exemplo, sub-região, sub-raça. Para palavras iniciadas por H, perdem essa letra e juntam-se ao hífen. Ou seja, sub-humano. O humano, você tira o H e você junta com o sub. Sub-humano, subalugar, subhumanidade. Nossa, palavras estranhas, né? Pois é. É assim que funciona. 2. Com prefixos circum e pan, usa-se o hífen diante de palavras iniciadas por M, N e vogal. Circunnavegação, pan-americano, você vai usar o hífen. 3. O prefixo co aglutina-se em geral com o segundo elemento, mesmo quando esse se inicia por o. Ou seja, coobrigação, coordenar, cooperar, cooperação, cooptar, cooptante, coocupante. Entendeu? Você junta, você aglutina o prefixo. 4. Com o prefixo vice, usa sempre o hífen. Sempre. Vice-rei, vice-almirante, sempre você usará com hífen. 5. Não se deve usar o hífen em certas palavras que perdem a noção de composição, como girassol, madressilva, manda-chuva, pontapé, paraquedas, paraquedista. São palavras que você perde um pouco a noção de composição. A gente vai estudar essa parte de composição, de aglutinação, justaposição. Calma, não sofra por antecipação, só para rimar. E para finalizar aqui, gente, 6. Com os prefixos es, sem, além, aquém, recém, pós, pré e pró, usa-se sempre o hífen. Por exemplo, ex-aluno, sem terra, além-mar, aquém-mar, recém-casado, pós-graduado, pré-vestibular, pró-europeu. Entendeu? Sempre você usará o hífen. Bom, gente, eu disse que era uma aula rápida, sem dores de cabeça, uma coisa bem basicona mesmo. Não tinha mais muito o que falar sobre isso, né? Era finalizar a acentuação, coisa bem basicona mesmo. Espero que tenha ajudado aí. E na próxima aula a gente vai entrar em fonética. É uma matéria bem interessante. Vamos falar um pouquinho dos encontros vocálicos, né? Um pouquinho mais sobre os ditongo, hiato, tritongo, né? A questão do ditongo ser crescente ou decrescente, oral ou nasal, né? Vamos falar um pouquinho de encontro consonantal, dígrafo. Pô, tem bastante assunto ainda sobre fonética, mas é uma coisa rapidona também que em uma aulinha a gente consegue ver. Se a gente puxar um pouquinho, né, esticar bem a aula, a gente consegue ver tudo numa aulinha só. Bem rapidão, sem crise, sem bronca. É muito fácil. Tá certo, pessoal? Fica assim então. Até a próxima aula. E hoje o Espírito Kitberto estava dormindo aí na sala de aula, mas vamos ver se na próxima aula a gente dá um sarrafo nele para ele não fazer mais isso, não é verdade? Até mais. Abraço. Portuga Rádio, seu canal das horas vagas e invagas. Tudo para aprender o bom e velho português.